Salve, salve, galerinha, queridos e queridas do meu coração, morféticos. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai trabalhar progressão aritmética. Aí, Gaspar, é um assunto que cai bastante? Velho, de vez em quando pinga. De vez em quando pinga alguma questão de progressão aritmética, sim. Porém, a progressão aritmética ela tem uma característica que é a seguinte: tem muitos exercícios de PA que você consegue resolver por raciocínio de proporção, que você consegue resolver pelo raciocínio do coeficiente angular, porque função do primeiro grau e PA se relacionam. Então, tem essa característica. Tá, só que é o seguinte, uma outra vantagem de progressão aritmética pensando no Enem é que o que cai de progressão aritmética no Enem é sempre as mesmas coisas. Então, eu vou fazer um estudo bem focado com vocês, bem direcionado para você chegar na hora da prova e ter conforto para fazer o que eu vou ensinar para vocês aqui. Fechou? Combinado? Então vamos começar. Eu vou fazer um estudo para vocês aqui, galera, bem básico, bem simples, bem direcionado do que é uma PA. Então vamos imaginar a partir do propósito o seguinte: você vai ter lá um enunciado, tá? Você vai ter lá um enunciado. Você não sabe o que você tem nesse enunciado. Então você começa a ler o enunciado, anotar as características, se organizar, eu sempre falo isso, se organiza, tá? Vai marcando no papel o que o enunciado está te passando. De repente você olha e você percebe que você tem uma lógica, e essa lógica é uma lógica aritmética. Como assim uma lógica aritmética, Gaspar? Como assim uma sequência aritmética? Ela tem essa característica. A sequência aritmética, conhecido carinhosamente por PA, ela tem qual característica? De um termo para o outro, eu acrescento uma constante R. Como assim, Gaspar? De um termo para o outro, eu acrescento uma constante R? Fazendo uma observação. Subtrair é somar o oposto. Quando eu falo acrescento, então é tanto soma quanto subtração. Então vamos lá. Somei 2, somei 2, somei 2, somei 2, somei 2. Lá no infinito somei 3, não é mais PA. Não é mais PA, certo? Então tem que ser o quê? Soma 2, soma 2, soma 2 para o infinito, até onde eu for, tá? Esse AN, então aqui, ó, o A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo e assim por diante. Então o 10º termo vai ser o A10, o 20º termo vai ser o A20, o 1000º termo vai ser o A1000, certo? O AN, ele representa um enésimo termo, um termo qualquer da sequência, certo? Onde o N é a posição dele, tá? O que você precisa saber? Primeiro, que a razão é a diferença entre um termo e o seu antecessor. Então, por exemplo, nesta PA que está aqui, ela é uma PA porque de um termo para o outro eu estou acrescentando uma constante 10 menos 7, 3. Então, eu tenho uma PA de razão 3. 3, somei 3, somei 3, somei 3. Tanto que quem seria o próximo termo? Não seria o 22? Perfeito? Tá. E o primeiro termo dessa PA é o 7. O primeiro termo dessa PA é o 7. Tá, o que eu gostaria de ensinar a vocês, galera? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você precisa ir para a prova do Enem, que você nunca estudou progressão aritmética, então eu vou fazer uma coisa bem direcionada para você. Toda progressão aritmética, ela tem uma fórmula geral, tá? A partir deste termo geral que está aqui, que é o enésimo termo qualquer, que seria um termo AN qualquer, ele é o A1 mais N menos 1 vezes R. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a fórmula geral dessa PA. Quem seria a fórmula geral dessa PA? AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. O AN, ele vai ser... Quanto é que vale o primeiro termo dessa PA? 7. Quanto é que vale a razão? 3. Então vai ficar AN é igual a 7 mais 3N, fiz distributivo aqui, ó. 3N menos 3, logo o AN é igual a 3N mais 4. Eu não sei se vocês observaram, tá? Que a fórmula geral dessa PA é uma fórmula onde o AN é dado em função de N, ou seja, em função da sua posição, tá? E essa função que está aqui é uma função do primeiro grau. Olha lá, 3N mais 4 é uma função do primeiro grau. Por isso que eu falei para vocês no começo da conversa que progressão aritmética e coeficiente angular na função do primeiro grau meio que se relacionam. Por quê? Na função do primeiro grau, o 3 é o coeficiente angular, não sei se vocês lembram disso, a gente já estudou isso daí, e o 4 é o coeficiente linear, tá? Mas o que acontece?
toda progressão aritmética, para você não precisar fazer isso, aí vem o macetinho do tio Gaspar, sempre o meu coeficiente angular aqui vai ser a razão. Então, olha lá, o meu coeficiente angular, ele é a razão, que é justamente a constante de proporcionabilidade, é a minha razão, tá? E o coeficiente linear seria quem, Gaspar? Quem é o primeiro termo? O 7, certo? O primeiro termo é o 7. Se existisse um termo antes do 7, um termo 0, vamos chamar assim, ele não seria 4, já que a razão é 3? 7, se existisse um termo antes do 7, ele seria o 4. Então, quem é o coeficiente linear? Eu vou chamar de A0, certo? Ah, Gaspar, quer dizer que toda progressão aritmética, você sempre vai cair numa função do primeiro grau como sendo a sua fórmula geral, certo? Aonde o coeficiente angular é a razão e o coeficiente linear é o termo 0, se ele existisse, um termo anterior ao 7. Ah, Gaspar, por quê? Uma vez que você tem a fórmula geral, por exemplo, quem é a fórmula geral aqui? Guarda aí, ó, 3n mais 4. Então a gente poderia fazer o quê, ó? O legal, o caminho interessante é ir direto. Olha só. Quem é a fórmula geral dessa PA? Qual é a razão? 3. 3n. Quem é o primeiro termo? 7. Quem seria o termo anterior? 4. Pronto, esta é a fórmula dessa PA. Essa é a fórmula geral. Então, se eu viesse aqui e te perguntasse assim, quem é o 10º termo dessa PA? 3 vezes 10 mais 4, resultado 34. Eu podia te perguntar o 50º, o 23º, você ia no lugar do n e colocava o valor que você queria. Agora tem um caminho contrário. Ou ele vai lá e fala o seguinte, qual a posição do termo, vamos pensar aqui um termo, quer ver? Aqui, ó, esse aqui, 49, certo? Quer dizer que se eu for indo nessa PA, em algum momento eu vou ter o 49. A pergunta é, qual a posição do 49? O que eu faço? Pego o 3n mais 4 e igualo a 49. Perfeito? Olha lá, peguei a minha fórmula geral e igualei a 49. Quem que eu vou achar? A posição do termo. Então vai ficar 3n é igual a 45, n é igual a 15. Então quer dizer que o termo 49 ele vai ser o 15º termo nessa sequência. Ou seja, galera, não sei se vocês perceberam, se eu bater o olho na PA e souber a sua fórmula geral, e é o que dá para fazer, a gente vai treinar aqui um pouquinho, pô, você já acha o termo que ele quiser e a posição do termo que ele quiser facilmente. Facilmente, tá? Deem um print aí, porque eu vou brincar um pouquinho com você, a gente vai treinar um pouquinho. Deram um print aí? Perfeito? Olha só, eu vou colocar duas PAs aqui no quadro, tá? Eu vou colocar duas PAs aqui no quadro e a gente vai, olha só, primeira PA vai ser a PA, vamos lá, 8, 15, 22, 29 reticências. A segunda PA vai ser a PA 200, 160, 120 reticências, certo? Tá? Essas são as minhas duas sequências aritméticas, tá? Beleza. Nessa primeira sequência aritmética, quem é o primeiro termo? 8. Quem é a razão? 7. Concordam comigo? 15 menos 8, 7. Então, quem é a fórmula geral dessa PA? 7n, que é justamente a minha proporcionabilidade de 7 em 7, mais, olha lá, quem é o meu primeiro termo? O 8. Se existisse um termo 0 antes do 8, quem ele seria? 1. Então, qual é a fórmula geral desta PA? 7n mais 1. Vamos conferir? Vamos vir aqui. Quem seria o 10º termo dessa PA? 7 vezes 10 mais 1, ou seja, 71. Perfeito? Então, na verdade, cara, presta atenção. De bater o olho, olha lá, de bater o olho na PA, você já consegue achar a fórmula geral dela, velho. Quer ver? Olha a próxima PA, tá? Quem é o primeiro termo dessa PA? 200. Quem é a minha razão nesse caso? 160
menos 200, então a minha razão dá menos 40. Então, nesse caso, quem seria a minha fórmula geral? Quem é a minha razão? Menos 40. Então, fica menos 40n. Certo? Quem é o primeiro termo? 200. Como a minha razão é negativa, o termo anterior, 200, seria maior. Quem seria o termo antes do 200? Não seria o 240? Então, olha lá. Essa é a minha fórmula geral. Tá vendo? Ó? Essa PA possui esta fórmula geral. Menos 40n mais 240, que seria o termo zero. Tá? Então, ficaria assim. Vamos lá. Se ele pedisse o 20º termo dessa PA, qual o 20º termo dessa PA? O que você faria? Menos 40 vezes 20 mais 240, que dá menos 800 mais 240, que dá menos 560. Quer dizer que o 20º termo dessa PA é o menos 560. Perfeito, galera? Então, o que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês? Eu consigo, de olhar para uma PA, saber qual é a sua fórmula geral. Uma vez que eu sei qual que é a sua fórmula geral, velho, acabou. O que ele perguntar, eu sei, certo? Quer ver? Ó, olha um outro exercício aqui que ele poderia perguntar. Tem um print aí para a gente poder prosseguir. Fechou? Olha lá. Vamos imaginar aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui uma outra PA. Vamos brincar um pouquinho. Colocar uma PA assim, ó. Quer ver, ó? 13, 23, 33, 43, reticências. Certo? Tá. Batendo o olho aqui, vocês vão concordar com o tio Gaspar que a razão é 10. Então, quem é a fórmula geral dessa PA? 10n. Compreenderam, galera? Tranquilinho, não é? 10n. O primeiro termo é o 13. Se existisse um termo antes do 13, já que a razão é 10, ele não seria 3? Tá lá. Esta é a fórmula geral dessa PA. Então, se eu viesse aqui e te perguntasse quem é o 10º termo? 10 vezes 10 mais 3, ou seja, 103. Se eu te perguntasse o contrário, se eu te perguntasse qual a posição do termo 143, certo? O que eu faria? Eu pegaria a minha fórmula geral, que é 10n mais 3, e igualaria a 143. Passo 3 subtraindo, aí fica 140, não é isso? O 3 passa subtraindo. Agora o 10 passa dividindo, o n vai dar 14. Perfeito? Lembrando, galera, que eu estou fazendo uma revisão para o Enem. Se você quiser ter a aula de progressão aritmética, tópico por tópico e tal, aí você tem que assistir as aulas separadamente, perfeito? Aqui é uma revisão que eu estou passando para vocês, perfeito? Um macetinho aí para vocês poderem ir bem na prova, perfeito? Tá, aí olha só o que acontece, galerinha. Pronto, feito o termo geral, já sei achar o termo geral da PA, beleza? Vocês viram aí. Agora eu vou vir aqui e mostrar para vocês o seguinte. Outra pergunta que ele pode fazer, além de pedir para você um termo qualquer ou a posição de um termo qualquer, que são as duas coisas que a gente fez ali, ele pode pedir a soma geral de uma PA. O que é a soma dos n termos de uma PA? É n vezes o A1 mais o AN. Quem é o A1? Primeiro termo. Quem é o AN? O último termo. Então eu pergunto para vocês, de quem que eu preciso para determinar a soma dos termos de uma PA? Dos meus extremos. Eu preciso dos meus extremos, certo? O primeiro e o último termo. Então, se ele vem no exercício assim e pede, eu quero a soma dos 10 primeiros termos da PA. 10 vezes o A1 mais o A10 sobre 2. Então, para eu determinar a soma dos 10 primeiros termos da PA, eu vou precisar do primeiro e do 10º termo. Se ele me der o primeiro termo, eu acho o 10º termo e eu acho a soma. Perfeito? Então, para determinar a soma geral de uma PA, é fácil. Eu preciso dos meus extremos. Então, seria uma situação assim. Quer ver? Ó? Vou colocar uma PA aqui no quadro. Vamos lá. Eu vou colocar a PA... Quer ver? 5,
13, 21 reticências. Certo? 5, 13, 21 reticências, tá? E eu quero saber qual é a soma dos 10 primeiros termos dessa PA. Quem é a soma dos 10 primeiros termos dessa PA? Vai ser 10 vezes o A1 mais o A10 sobre 2. Perfeito? Tá. Então, o primeiro termo eu tenho. Quanto é que vale o primeiro termo? 5. Tá aqui. Tá faltando eu achar quem? O 10º termo. Então, eu venho aqui. Quem é a minha razão? 8. Então, qual é a fórmula geral dessa PA? 8N mais. Se esse aqui é o primeiro termo, quem seria o termo anterior a ele, já que a razão é 8? Não é o menos 3? Então, quem seria a fórmula geral dessa PA? 8N menos 3. Então, quem seria o 10º termo? O 10º termo seria 8 vezes 10 menos 3, dá 80 menos 3, que dá 77. Ah, Gaspar, eu posso fazer do jeito que eu acostumei lá, que o A10 ele é o A1 mais 9R? Pode, lógico, é óbvio, sem problema nenhum, tá? Vai ficar 10 vezes o A1, que é 5, mais o A10, que é 77, sobre 2. Vai ficar 10 vezes 82 sobre 2. Corta o 82 com 2, dá 41. 41 vezes 10, 410. Perfeito? 410. Tá? Então, esta é a soma dos 10 primeiros termos desta PA. 5 mais 13 mais 21 mais o próximo e assim vai. Perfeito? Ok? Então, é assim que se calcula a soma dos termos de uma PA. Perfeito? Tá, o que eu vou fazer agora, galera? Uma vez que vocês entenderam aí como é que funciona a PA, como é que acha o termo geral dela, como é que faz a soma geral, eu vou pegar um exercício do Enem, tá? Do Enem 2013, e eu vou dar uma destrinchada nele, mas muito bem destrinchado. Eu vou até apagar tudo aqui, ó, tá? Bem destrinchado, para você entender quais são as perguntas que podem ser feitas no exercício, tá? Vou pedir para o Douglas jogar na tela para vocês aí. Olha só o exercício, tá? O exercício é assim, ó. Pode que eu nem coloquei alternativa porque eu vou destrinchar ele de uma forma um pouco diferente. Olha lá. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam para uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Aí tem a tabela aí. Em 2012, a projeção é de 50,25, em 2013 a projeção é de 50,50, em 2014 52,75, em 2015 54. Aí eu não vou nem ler a pergunta, tá? Eu não vou nem ler a pergunta. Eu quero que vocês percebam aí na tabela, olha lá, vai olhando na tabela. Na tabela, você tem aí, ó, 2012. Ele é o primeiro termo. E ele dá o quê? 50,25 toneladas, a projeção. 2013 é o segundo termo, tá? E ele coloca como projeção aí 50,50. 2014 é o terceiro termo, é o terceiro ano, tá? E ele coloca como projeção aí o 52,75, tá? E 2015, que ele coloca como sendo o quarto termo dessa sequência, que ele coloca como sendo 54. Certo? Tá. Nesse exercício, o que você teria que perceber? Que você tem aqui uma constante que está sendo somada, que é de 1,25 toneladas, certo? Então, quer dizer que a minha proporcionabilidade aqui é essa, de 1,25 em 1,25. Quer ver? Joga em mim aqui agora, Douglas, fazendo um favor. Olha lá, de 1,25 em 1,25, certo? 1,25 em de 1,25, 1,25 e assim por diante. O que ele pede? Volta no enunciado fazendo um favor, Douglas. Olha lá, ele pede
entre o período de 2012 a 2021. Então, olha lá, até 2021. Agora eu vou perguntar para vocês, que termo que vai ser em 2021, galera? É uma situação que você tem que tomar cuidado agora, hein? Quantos anos se passaram de 2012 para 2021? Muita gente comete o erro aqui. Joga em mim, fazendo favor, Douglas, de novo. Como é que eu consigo descobrir quantos anos se passaram de 2012 até 2021? Muita gente faz errado porque faz o quê? 2021 menos 12. Não é, tá? Se você pegar, ó, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21, são 10. Então, na verdade, você tem dois caminhos. Eu acho que o caminho mais prático para você agora, tá? Para você poder ir para a prova é subtrai e soma 1 sempre ao resultado. Então, 2021 menos 2012 dá 9. Soma 1, 10. Então, eu tenho 10 termos. Então, significa que o 2021 vai ser o 10º termo, certo? Ele vai ser o 10º termo da minha PA. Perfeito, galera? Ele vai ser o 10º termo da minha PA. Fechou. Legal, Gaspar. Entendi. Tá. Quais são as perguntas que ele pode me fazer? Ele pode me perguntar qual é a produção, a projeção de produção em 2021. Ele pode me perguntar em que ano que ele vai produzir tanto, certo? Ou ele pode me perguntar qual é o acumulado de produção nos 10 anos de 2012 a 2021. Ou seja, ele pode perguntar um termo específico, ele pode perguntar a posição de um termo específico, ou ele pode pedir a soma geral. Tá, de qualquer forma, qual é a forma geral dessa PA? Vamos lá. Qual é a forma geral dessa PA? Quem é a minha razão? 1,25. Então vai ficar 1,25N. Mas, esse é o primeiro termo. Se existisse um termo anterior, por exemplo, em 2011, não seria 49? Olha lá. Então quer dizer que a fórmula geral desta PA é essa. Então ele poderia me pedir, olha lá, qual é a projeção de produção em 2021? É o 10º termo. A gente já discutiu por que é o 10º termo. Tá, então ficaria 1,25 vezes 10 mais 49. Daria 12,5 mais 49. Aí a minha vírgula andou uma casa para a direita. Daria 12,5 mais 49, 61,5. Certo? Então, se ele perguntasse qual é a projeção de produção para 2021, 61,5. Se ele mudasse a pergunta, se ele me fizesse agora a seguinte pergunta, em que ano que ele vai produzir 61,5 toneladas? Se a pergunta fosse diferente, em que ano que ele vai produzir, mantendo-se constante esse crescimento, produzir 61,5 toneladas? Você faria o quê? Pegaria a minha fórmula geral e igualaria a 61,5. Daria 1,25N, aí o 49 passa subtraindo, dá 12,5. 1,25 passa dividindo, dá 10. Tá vendo? Olha lá. Tá? Então ele pode fazer esta pergunta, ou ele pode fazer esta pergunta, ou ele pode pedir o acumulado nos 10 anos. Aí ele estaria pedindo 10 vezes o A1 mais o A10 sobre 2. Aí eu teria que calcular o A10, como eu já calculei, já tenho pronto aqui. Então ficaria 50,25, que é o A1, mais 61,5, que é o AN, sobre 2. Ficaria S10 é 10 vezes 50,25 com 61,25 vai dar 111,75 sobre 2. Corta 10 com 2, vai dar 5 vezes 111,75, que dá 558.000 575, tá? Ou seja, ele poderia fazer qualquer uma dessas três perguntas. Ele poderia perguntar sobre a produção em 2021, ele poderia perguntar em que ano em que ele vai atingir a produção de 61,5 toneladas, ou ele poderia pedir o acumulado. É isso que cai no Enem, galera.
Por exemplo, ele vai lá e fala o seguinte, é um corredor que está treinando para uma maratona, começa correndo um dia 6 km, no outro dia ele vai correr 8, no outro dia ele vai correr 10. Ele pode perguntar quanto ele correrá no 10º dia, em que dia ele correrá 28 quilômetros. E a última pergunta, qual é o acumulado em 30 dias? É sempre as mesmas perguntas que ele vai fazer. Um termo qualquer, a posição de um termo qualquer ou o acumulado num determinado período. Perfeito? Voltando no enunciado, Douglas, jogando na tela de novo, fazendo um favor, olha a pergunta especificamente que foi feita. A quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será. Então a resposta era 558,75. Ele pediu o acumulado nesses 10 anos. Ok, galera? Então, progressão aritmética é isso que cai no Enem. Perfeito? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Com essa diquinha quente e que vocês lembrem do tio Gaspar na hora da prova. Ok, galera? Um abraço, a gente se encontra nas próximas.